Olá, seja bem-vindo a mais esta transmissão do canal da Igreja Batista Prudentina. Eu sou o pastor Renato Mendonça e eu vou estar contigo hoje nesse tempo de meditação para buscarmos mais da presença de Deus. E se você chegou até essa transmissão, quero dizer que você é muito bem-vindo e Deus tem algo para ministrar ao seu coração. Vamos juntos orar? Pai, nós colocamos esse tempo nas Tuas mãos, Deus, e clamamos para que de uma forma especial o Senhor ministre ao nosso coração, Pai, que o poder do Senhor possa, Deus, ser algo de extraordinário no nosso coração e o Senhor tenha livre acesso, ó Deus, à nossa vida da forma como o Senhor deseja. E nós, ó Deus, clamamos pela Tua presença com gratidão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. perto estás e jamais me abandonarás.
Seu amor é maior, sua graça me susterá. Sei que perto está e jamais me abandonará. Seu amor é maior, sua graça me susterá. Estou convencido que nem o presente, nem o futuro, ou quaisquer poderes seriam capazes de me separar do teu amor, Jesus. Estou convencido que nem a altura, a profundidade, a morte ou a vida seriam capazes de me separar do teu amor, Jesus. Sua morte, quando ainda eu era um pecador. A maior prova de amor foi sua morte por minha vida, por minha vida. A maior prova de amor foi sua morte, quando ainda eu era um pecador. A maior prova de amor foi sua morte por minha vida, por minha vida. Estou convencido que nem o presente, nem o futuro, ou quaisquer poderes seriam capazes de me separar do teu amor, Jesus. Estou convencido que nem a altura, a profundidade, a morte ou a vida seriam capazes de me separar do teu amor, Jesus. A maior prova de amor foi sua morte, quando ainda eu era um pecador. A maior prova de amor foi sua morte por minha vida, por minha vida. A maior prova de amor foi sua morte, quando ainda eu era um pecador. A maior prova de amor foi sua morte por minha vida, por minha vida. Você já parou para pensar que existem momentos na nossa vida, existem situações que acontecem e que de repente nós chegamos à conclusão de que nós perdemos o controle sobre algo que está acontecendo na nossa vida. Isso talvez possa se referir ou se refletir através de algo que aconteceu que não havia sido planejado, que nós não escolhemos, ou coisas que simplesmente fazem parte da vida e acontecem. Uma situação que ela muda, de repente, trazendo algum tipo de pressão sobre a nossa vida, uma notícia que às vezes vem e nos abalam, e aquilo que de repente parecia estar tudo muito bem, parece que começa a balançar. A sensação é de que às vezes parece que está ruindo. E são nesses momentos que às vezes nós somos tentados a olhar simplesmente numa perspectiva humana. E de repente o nosso coração ele começa a ser completamente levado pelas turbulências da vida, daquilo que está acontecendo. Isso acontece na vida de todos nós
E são esses imprevistos, são situações como essas que nos fazem sentir, às vezes, medo por não termos o controle diante de um cenário como esse. E diante disso, tem uma pergunta que eu queria que você refletisse: em quem está a sua confiança quando as circunstâncias mudam? Quando aquelas coisas que acontecem que nós não esperamos. Porque eu creio do fundo do meu coração que nessas instabilidades da vida irão revelar verdadeiramente como está a nossa confiança ou onde está a nossa confiança. Se está verdadeiramente em nós mesmos, em nossas habilidades, no nosso jeito de viver, ou se está baseados completamente na presença do Deus Todo-Poderoso. E é diante de exemplos como esse que eu queria convidar você a acompanhar a leitura da Palavra de Deus lá em Lucas, no capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 22, uma história narrada ali pelo evangelista Lucas e também por outros evangelistas. Então, quer dizer que foi uma história que foi presenciada ali, contada de diversas formas, e eu queria convidar você para acompanhar a leitura de Lucas no capítulo 8, no verso 22 em diante. A palavra de Deus vai dizer que certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. E eles entraram num barco e partiram. E enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. E os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Mestre, mestre, vamos morrer. E ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. E amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e lhes obedecem? E eles lhes obedecem. Que Deus abençoe a leitura dessa palavra e possamos aplicar essa palavra de forma viva aos nossos corações. Queridos, os discípulos estavam vivendo uma dessas situações inesperadas, de que não havia talvez se preparado para aquela tempestade que estava acontecendo ali naquele lago, e alguns sentimentos, algumas atitudes do coração daqueles discípulos levaram eles a entender e reconhecer a autoridade de Jesus, que chega ao ponto de até mesmo acalmar uma tempestade. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar esse Jesus vivo e atuante na nossa vida. Sabe por quê? Porque quando Jesus ele está no barco, a tempestade se acalma. A tempestade se acalma. Eu gosto da figura de linguagem de que a nossa vida como um barco e nós estamos navegando na história que vivemos. E quando nós trazemos Jesus para dentro do barco da nossa história, nós vamos sentir essa segurança e nós vamos lidar diante de tempestades com a certeza de que nós não estamos sozinhos. Quando nós reconhecemos a autoridade de Jesus sobre a tempestade, nós vamos trazer ensinamentos práticos para o nosso jeito de viver a vida. E o primeiro deles é que nós precisamos reconhecer que o medo revela onde está a sua fé, ou onde a sua fé ela está firmada. Quando você olha para esse texto de Lucas, algo sobrenatural aconteceu ali. Não era algo comum uma tempestade se acalmar através do comando de uma pessoa. E de repente nós vemos que eles estavam saindo da região da Galileia e seguindo para o outro lado do lago, como diz ali a palavra de Deus. Eles estavam indo na direção da região dos Gedarenos.
dos Gesarenos, Guedarenos, né? Pode ser dito das duas formas. E aquilo era um território gentílico, onde não existia muitos judeus naquela época. E ele, naquela direção, estava indo onde ele faria o milagre da libertação daquele homem que estava possesso ali com espíritos imundos, ali vivendo sob o domínio do inimigo, o domínio de Satanás. Então essa travessia, ela não era apenas um deslocamento geográfico que eles estavam fazendo, mas existia um propósito para qual Jesus lhes dá o comando para ir para o outro lado ali do lago. Ele teria um encontro ali libertador, onde pessoas veriam Jesus agindo de uma forma extraordinária, fazendo milagres. E enquanto eles estavam indo naquela direção, o cenário mudou. Fortes ventos começaram a bater sobre aquele lago, sobre aquele barco, as ondas aumentaram. O texto diz que eles estavam correndo risco porque o barco começou a se encher de água e, de repente, uma situação que era normal se torna uma situação ameaçadora. E ali o cenário é mudado por causa de uma tempestade que chegou. Queridos, quando nós olhamos para a nossa vida, nós com certeza viveremos tempestades em algum momento na nossa história. E nós precisamos saber que as tempestades fazem parte da vida. Mas a forma como nós olhamos para a tempestade, ou a forma como nós lidamos com os sentimentos diante destas tempestades, irão revelar onde a nossa fé ela está firmada, onde o nosso coração ele está crendo ou sendo alimentado para crer que Deus está conosco, que Jesus está conosco diante das tempestades da vida. Existia ali uma posição geográfica do Mar da Galileia. O Mar da Galileia ele está cercado por montanhas e por causa disso a formação ali geográfica era comum que muitos ventos descessem de forma repentina, formando tempestades intensas e muitas vezes perigosas. Então o que estava acontecendo ali é que aquilo que estava vivendo uma bonança, uma tranquilidade, poderia mudar de uma forma ou de outra, de uma forma muito repentina e ameaçadora. E era isso que estava acontecendo ali. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós também corremos o risco de vivermos situações como essa. Talvez hoje você esteja vivendo calmaria, com muita tranquilidade, gratidão ao Senhor, mas algo pode mudar. Alguma coisa pode acontecer. E quando você entende a necessidade de Jesus estar no barco da tua vida contigo, você vai aprender a lidar com esse tipo de intempéries da vida de um jeito mais tranquilo. Porque são nesses momentos em que o nosso coração, quando está firmado na rocha que é Jesus, ainda que fortes ventos venham a abater sobre nós, nós sabemos em quem nós cremos e aquilo que Ele é capaz de fazer. E de repente nós estamos vivendo a nossa vida com uma segurança construída em algo que não pode ser abalado, não simplesmente nas circunstâncias ao redor, mas nós estamos sendo forjados na rocha que é Jesus Cristo. Aqueles discípulos, quando eles começam a olhar que o barco estava para perecer, eles chegam e dizem: mestre, nós estamos aqui perecendo. E quando os discípulos eles falam a respeito disso, eles não estavam simplesmente buscando ajuda, mas eles estavam ali vivendo momentos de desespero. Queridos, existem momentos da nossa vida que nós também passaremos por situações de desespero. Porque o nosso coração, às vezes, ele é um coração temeroso. Por isso que o forjar a nossa vida, crendo que Jesus é aquele que nesses momentos de dificuldade irá nos revestir de poder, irá nos revestir de força, de esperança para vivermos os momentos difíceis da nossa vida. Se você parar para olhar para como você tem lidado com as circunstâncias, onde é que está firmado a sua fé?
Será que você consegue lidar com essas situações da vida crendo que Jesus ele está presente no barco da tua vida? Ou será que você acha que ele já te abandonou e talvez o sentimento do teu coração é que você está à deriva, talvez aí no mais alto mar ou no mais alto lago aí em algum momento da sua vida? Queridos, naquele momento em que os discípulos eles se desesperam, isso aconteceu porque o medo foi quem tomou a frente, a dianteira da vida. A insegurança acabou por reinar ali naquele lugar. E o que Jesus ele estava ensinando era algo muito simples, que nesses momentos de tempestades nós precisamos aprender a confiar de que existe um Deus que está acima da tempestade. Um Deus que está no controle das tempestades da nossa vida. Por isso que Jesus ele começa a ensinar algo extraordinário na vida daqueles discípulos, que era aprender a depositar a sua fé única e exclusivamente na presença de Deus. Tanto que ele vai dizer ali, onde está a sua fé? Ele perguntou aos seus discípulos, e talvez essa seja a reflexão que nós precisamos fazer hoje. Onde está firmada ou baseada a sua fé? Quando nós entendemos isso, nós precisamos aplicar de forma prática essa verdade dentro do nosso coração. Eu não sei como que você reage diante das mais diversas situações da sua vida. Será que você, quando passa por esses momentos, você vai até a presença de Deus e juntos você abre o seu coração para que Ele fale de uma forma extraordinária? Ou será que você simplesmente bate por desespero e às vezes se sente simplesmente abandonados e sozinhos? Talvez a palavra hoje, o desafio para o seu coração é para que os seus olhos sejam abertos, para que você possa enxergar Jesus no barco da tua vida. Ou talvez convidá-lo para entrar no barco da tua vida. Talvez você já esteja vivendo momentos de tempestades. E esse é o momento, talvez, de você presenciar o milagre de Deus, porque somente Ele é capaz de agir de forma sobrenatural, através da autoridade que tem sobre as intempéries da vida. Enquanto os discípulos estavam dominados pelo medo, Jesus ele estava no controle de toda a situação, crendo, não somente crendo, mas estabelecendo a verdadeira calmaria necessária para aquela situação. Talvez você esteja vivendo algumas tempestades e eu queria que nesse momento você pudesse aprender e você pudesse se aproximar de Jesus. E talvez você vai abrir o coração dizendo, Senhor, eu preciso que o Senhor acalme essa tempestade, porque está difícil de lidar com isso. Isso talvez pode ser um problema dentro da tua família, através de relacionamentos, talvez medos e inseguranças que você esteja vivendo e precisa depositar a sua confiança no Senhor. Eu não sei qual é a sua realidade, mas uma coisa eu sei, que o Jesus que está no barco da nossa vida, Ele é capaz de acalmar as tempestades que têm amedrontado o nosso coração. Talvez hoje você vai sair ao final desse tempo nosso aqui e abrir o seu coração para Deus. Reconhecer que talvez Ele não esteja no barco da tua vida e você precisa convidá-lo para estar no barco. E você vai fazer isso através de uma oração, dizendo, Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração. Eu reconheço o meu pecado, eu reconheço o meu distanciamento, mas eu preciso do agir sobrenatural do Senhor. Me ajude a enxergá-lo de uma forma extraordinária. Ou talvez Jesus esteja no barco, mas o sentimento do teu coração é que ele está dormindo. E o medo que se abate é que vai naufragar o barco da tua vida. E nesse momento é momento de você crer que Jesus ele está não simplesmente dormindo ou morto ou distante, mas Ele está presente e Ele tem poder extraordinário para acalmar essa tempestade da tua vida. E você vai dizer, Senhor, intervenha de forma sobrenatural. Eu não quero que o medo tome conta do meu coração como está acontecendo. E Jesus é aquele que vai agir.
Ele vai agir levando segurança, conforto e consolo ao teu coração. Que ao estudarmos esse texto de Lucas, essas verdades do Senhor possam estar muito presentes dentro do nosso coração, para que a gente possa não permitir que o medo assuma o controle, mas que nós possamos enxergar que mesmo com a fragilidade humana e a nossa limitação, Deus é poderoso para agir de forma extraordinária na nossa vida. Pense sobre isso, reflita em nome de Jesus e que essa palavra possa frutificar onde você possa crer e colocar Jesus como a base, como o alicerce, como a rocha, onde a sua fé ela está firmada e não simplesmente nas circunstâncias. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim,
digno é o Senhor. Mas ressuscitou, digno é o Senhor. Eu espero que você tenha sido abençoado e que de uma forma especial Jesus ele seja ali a rocha da sua fé, onde você está completamente firmado em Cristo Jesus, que é capaz de acalmar as tempestades da vida. Que você possa ser abençoada e venha nos visitar, estar conosco no próximo domingo às 9 com a nossa Escola Bíblica Discipuladora e às 19 horas com a nossa celebração. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.